Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Deus está em ti, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como uma manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Deus está em nós, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Deus é substancialmente Espírito Santo de consolação paternal. O tema dessa semana, que se finda hoje, ele pretende despertar o interesse do verdadeiro cristão para as revelações do Espírito Santo, compreendida na busca de verdadeiros adoradores, conscientes de que qualquer relacionamento com Deus que não seja como o de um filho confiante diante de um pai bom e consolador, mostra que tal pessoa despreza a bondade de Deus e se autoclassifica réu, condenando-se a si mesmo. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar agora. Peço que você curve a sua fronte, aonde você estiver, e vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, somos gratos por tudo e rendemos graças hoje, sempre e eternamente. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e nossas falhas. Te pedimos que o Senhor nos ensine a viver o Teu Evangelho, a sermos obedientes para que as Suas bênçãos corram a nosso favor. Te pedimos que o Senhor abençoe esse culto e todos aqueles que estão assistindo aqui agora, Senhor, ou em seu momento especial contigo, Senhor. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos louvores, na palavra, e que o Senhor esteja sempre conosco. Nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 2021, ano da consolação. E o tema do ano, a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Vamos agora louvar o nosso Deus. Amanheceu, sim, amanheceu, e nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem força e desanimado, decidida a largar tudo e parar. Para não, Jesus é contigo. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Não largue não. A rede é o ministério que Deus te entregou. E há muito tempo você deixou. Você tem um chamado, você tem a rede nas mãos, Jesus te entregou. Volte, deixe Deus te usar. Volte, meu irmão e minha irmã, para evangelizar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não foi Jesus, não. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Sim, filho, vou te honrar. Enganada está qualquer pessoa que procura preencher o vazio de sua alma com os bens materiais. E pior ainda é o cristão que conhece a palavra e fica correndo atrás do vento, em busca do materialismo, sabendo ele que tudo isso vai perecer. Acredite, somente o Espírito Santo é capaz de preencher o vazio de sua alma. E é por isso que o tema desse mês de janeiro é: a real consolação supre as lacunas da existência. A oportunidade agora está com o pastor Cândido. Deus abençoe, amados da Primeira Igreja Batista em Andaraí, suas congregações e amigos ouvintes da palavra de nosso Senhor. Estamos vivendo agora em 2021 o ano da consolação, com o tema: a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Com essa divisa: bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E neste mês, a mensagem fica em torno desta reflexão temática: a real consolação supre as lacunas da existência. E diz o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 14, 16 a 18: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Olha a minha palavra, outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós que se convertem, vós que aceitam essa graça, o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amados, esta mensagem nos coloca em uma condição na qual o Espírito Santo age através de nós. Ele está dizendo que aqueles que se convertem não verão o Espírito Santo, mas terão ele. E também está mostrando que é outro Consolador, ficando claro que Jesus é o Consolador enviado de forma visível, e de repente ele manda o Consolador invisível, que é o Espírito que não pode ser visto, mas pode ser completamente perceptível naquelas pessoas em que ele habita. E o outro detalhe, Jesus se identifica perfeitamente com o Espírito Santo quando ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então ele está dizendo, ó, esse Espírito que vai vir, sou eu mesmo, só que na minha forma original, na minha forma real, na minha forma
de origem eterna. Amém? Então, a partir daí vem essa reflexão. Mais profundo que reconfortar, conforme a etimologia da palavra consolar, do latim consolare, biblicamente falando, consolação é uma pessoa, o Espírito Santo, que preenche o lugar de tudo que se precisa ter, imaginado na aparência do que se deseja ou do que se pensa que perdeu, conforme o pastor Rivaldo tratou isso no domingo, se referindo, na quarta-feira, quando ele apresentou Lucas 11, 9 e 13. Como nesta existência, nesta vida aqui, tudo passa, o cristão se consola no Espírito Santo penhorado, e isso por fé e não por vista, porque o Espírito Santo, ele é percebido pela sua ação na vida do cristão, até porque Deus não é sentido, Deus é entendido, Deus é ensinado, e quando a gente aprende de Deus, a gente começa a ver e perceber as ações dele em toda a natureza e principalmente nos nossos relacionamentos. Amados, Deus é substancialmente Espírito Santo de consolação paternal, conforme João capítulo 4, 21, 26, quando ele diz assim: mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui já bate outra coisa importantíssima. Ele disse que quem procura adoradores não é Deus o poder, é Deus a pessoa, o Pai. É na condição de pai que ele procura adoradores, porque Deus deve ser adorado como um pai bom. Ele não quer ser adorado como um juiz, como alguém que quer fazer qualquer coisa contra você. Não, Deus não quer esses adoradores. Esses adoradores são inimigos dele, não são amigos. Agora os filhos dele o adoram como pai. E ele está procurando, ele está atrás de pessoas assim. Você é uma dessas pessoas que reconhece Deus mesmo como pai? Que reconhece que tudo que Deus faz com você é bom, porque ele está pretendendo uma coisa bem melhor para você lá no futuro? Porque se você não enxerga Deus assim, você não é adorador dele. Você se torna até um juiz dele, um inimigo dele. Porque adorador que Deus procura é os que o reconhecem como pai. E como pai, espírito, que a pessoa que mais pode testemunhar dele é você mesmo. Porque foi para isso que ele veio, para que você se tornasse também a sua testemunha. Indo além, a mensagem de hoje, dentro desse contexto, diz o seguinte: na fé levada a sério, se recebe e passa a consolação. Na fé levada a sério, quem leva a fé a sério, recebe e passa a consolação, conforme João 7, 37 a 39. A gente vai ler o 38 e o 39, que diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amado, o Espírito aqui está sendo comparado como águas, e aquele que receber esse Espírito se torna uma fonte dessa água. Vai ser a expressão de Deus, a expressão do carinho e da consolação do Pai para as outras pessoas. Você também, meu amigo, já verificou se você é guiado por esse Espírito, se é isso que jorra de você, meu irmão? Quando você fala com alguém, quando você comunica, quando você tem qualquer tipo de relacionamento, o que é que jorra de você para as pessoas? Amados, isso está dizendo que é para quem tem o Espírito Santo lhe guiando.
Porque o Espírito Santo ele está tocando em todo mundo. Mas ele só é um rio de água viva na pessoa que crê em Jesus. Mas não apenas que crê que Jesus existe, mas que crê que Jesus disse, fez, prometeu e vai cumprir tudo que ele falou. E que você faz parte de todo esse contexto com Jesus. Caso contrário, se você espera ainda ser julgado, se você espera tantas outras coisas, você não é essa pessoa dessa adoração de Cristo e você também de forma alguma é essa fonte. Porque fonte está dizendo, olha, é aquilo de onde se brotam as coisas. E de você vai correr um rio de águas vivas. E você, meu irmão, que já tem esse rio, mas ainda entristece o Espírito Santo, é hora de repensar. É hora de parar de viver focado no contexto do mundo, para viver agora focado no contexto de Cristo, para que o Espírito Santo possa lhe usar também firmemente como um rio de consolação, como alguém que deva ser procurado na hora do aperto das outras pessoas, não para receber dinheiro, não para receber qualquer coisa material, mas para receber uma palavra que vai fazer diferença na sua vida. O Espírito Santo também é comparado como óleo. Em Êxodo, no capítulo 30, 25, 29, diz o seguinte: disto farás um óleo sagrado para as unções, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Assim santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que as tocar será santo. Em outras palavras, entendendo a função do óleo, o óleo, quando a pessoa é ungida com óleo, qualquer medicamento que é misturado com óleo, quando ele penetra, ele vai até os ossos, até a medula. Está dizendo o seguinte, que o óleo, quando a pessoa é ungido, toda a parte externa e interna do corpo está ungida. Porque tudo aquilo vai ter a penetração, a química daquele óleo vai estar em tudo aquilo. A mesma coisa é quando alguém é ungido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele tem esse poder. O óleo é apenas a representação do Espírito Santo, que antigamente lá em Israel era assim que se ungia os sacerdotes. E o povo de Deus é povo sacerdotal, não para receber um óleo ungido fabricado pela mão humana, mas para receber a verdadeira unção do Espírito Santo de Deus, que faz de você uma fonte de águas que jorra para a vida eterna. E foi esse o Espírito Santo que veio, e é esse o Consolador, e é você, meu irmão. São os cristãos, as pessoas que são os transmissores reais, as bases de fontes que existem na terra para poder consolar e confortar todas as pessoas. E para concluir, nós vamos ler a reflexão conclusiva do nosso guia, que diz assim: a Bíblia Sagrada começa narrando o início da criação, salientando que, antes de dar-lhe forma, o Espírito de Deus se movia sobre ela, e depois de formar todas as coisas, cria o homem com a consolação dele ser o dominador de tudo, quando se tornasse imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 2 e 26. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Era um caos. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, mantinha tudo equilibrado. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Essa narrativa tem por cristão fiel a quem o Espírito Santo consegue consolar com o mesmo testemunho das obras de Pai vistas em Cristo para justificá-lo como filho da promessa, conforme João, capítulo 15, 24 e 64, que diz assim: se eu entre eles não fizesse tais obras, disse Jesus, quase nenhum outro tem feito, não teriam pecado.
Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Então esse Espírito vai dar testemunho de Jesus em você, meu irmão, em mim, meu irmão. E que Deus seja glorificado para sempre com essa conclusão, onde mostra que desde o princípio da criação, o Espírito é quem fez tudo, e ele se apresentou como Pai, se apresenta como Filho, conforme a personificação que ele dá à sua mente e também à sua palavra. Que Deus nos abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém.